esse texto é o texto que fala muito mesmo ao meu coração. Mas eu me detive, eu li o texto até, eu creio que o versículo 9, né? Mas hoje nós vamos ler apenas o versículo de 1 a 5. Tá? A palavra de Deus diz assim, Salmos 116, versículos de 1 a 5, diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Vamos orar? Senhor, bom estarmos na Tua presença. Bom é compartilhar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Bom, Senhor Deus, é ouvir testemunhos que mostram, Senhor Deus, que o Deus de ontem é o mesmo Deus presente, o Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera no presente, porque segundo a Tua palavra, os céus e a terra podem passar, mas aquela palavra liberada pelo Senhor jamais deixará de se cumprir, meu Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, por esse momento, que ao lermos a Tua palavra, ela venha, Senhor Deus, aos nossos corações, e tudo que nós meditarmos hoje, Senhor Deus, venha transformar as nossas vidas, que não seja apenas a Tua palavra aberta aos corações, mas sejam também os corações abertos para o Senhor, para receber a boa palavra que vem do Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor, e no maravilhoso nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amados, nós estamos falando sobre oração, né? E essa é a 9ª ministração sobre oração. E eu devo confessar aos irmãos que quando eu penso que vou acabar a série de ministrações sobre oração, e eu começo então a preparar, dizendo, estamos indo para as últimas, e logo aquela que eu começo a preparar, ela se desenvolve, vai crescendo, é como uma massa que tem um fermento ali, e vai fazendo desenvolver. E tem sido assim toda vez que eu vou pegar e vou desenvolver a palavra. Nesses dias nós temos aprendido, e esse é o foco principal, que nós tenhamos um princípio para viver uma vida de intimidade com Deus. A vida de intimidade com Deus, ela é estabelecida sobre bases muito sólidas. E alguns pontos dessa intimidade com Deus nós vamos estar desenvolvendo durante os próximos meses. Nós estamos primeiro na oração, depois falaremos sobre santificação, depois falaremos sobre fé, depois falaremos sobre a palavra do Senhor, depois então falaremos sobre o temor de Deus. Essas bases que eu creio sustentam a vida de qualquer homem e mulher de Deus, qualquer pessoa que queira viver uma vida de relacionamento de verdade com Deus. Mas a grande pergunta, a grande questão que a gente precisa ter é sobre essa vida de oração. A vida cristã pode ter progresso em qualquer área sem oração? E a resposta é não, é impossível. Alguém que queira ter uma vida próspera, uma vida espiritual próspera, uma vida em todas as áreas do seu relacionamento próspera, quer ser próspero no trabalho, quer ser próspero no casamento, quer ser próspero no relacionamento com os filhos, você quer ser próspero na sua vida espiritual, em qualquer área que abrange a tua vida, a oração é fundamental. Porque a oração é o elo de comunicação com Deus. Se você não ora, você não tem comunicação com Deus. Eu sempre penso, e já falei aqui algumas vezes, sobre a importância da comunicação, dessa oração com Deus. Porque tem muito a ver com o casamento. Se no relacionamento conjugal, marido e mulher não conversam, a tendência é que com o passar do tempo, ao invés de eles se aproximarem, eles vão se distanciar e vão se distanciando cada vez mais. Então nós
nós precisamos desenvolver comunicação, a comunhão que eu tenho de conversar com a minha esposa, a intimidade que eu tenho em conversar com a minha esposa hoje, tantos anos depois, é completamente diferente do início do casamento. E eu reforço isso, porque assim também é a vida com Deus. Se você não desenvolver uma comunhão com Deus, você não estará se aproximando e tornando a sua relação com Deus cada vez mais íntima. Mas talvez alguém pergunte, pastor, como é que eu vou orar? Eu não sei orar. Eu não oro. Esses dias eu estava comentando com a Dê, falei, Deus, eu acho que eu não sei orar. Ela olhou para mim e falou, por favor, se você não sabe orar, imagina eu. Você que passa horas com Deus não sabe orar, imagina eu. Porque quando eu vou buscar a presença de Deus, eu me sinto tão pequenininho, mas tão pequenininho ante a glória, ante o poder de Deus, que eu às vezes não sei nem como me portar direito diante do Senhor, tão majestoso que Ele é. Mas precisamos entender o que a Bíblia fala sobre oração. Precisamos, para responder isso, ter algumas questões. Por que devemos orar? A resposta é porque a palavra de Deus nos ordena a fazê-lo. Orar é tão fundamental que a palavra de Deus nos põe isso como uma incumbência. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8 diz assim, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ira nem discussão. Então, primeira coisa, nós precisamos entender que nesse versículo, duas coisas se destacam de imediatamente. É que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Timóteos, ele diz, todos os homens devem orar. Ok? Todos os homens, aí ele está incluindo homens, mulheres, todos devem orar. Ninguém está isento da oração. A oração não é uma opção, é uma obrigação. Se nós queremos ter intimidade com Deus, se queremos nos relacionar com Deus, precisamos buscar a presença de Deus. E onde? Em todo lugar. A minha esposa disse que eu trabalho orando. Se eu estou passando vecchio, eu oro. Se eu estou passando espanador, eu oro. Então, quando ela falou para mim, olha, meu joelho está doendo, eu não precisei entrar na presença de Deus e começar, ó Senhor, tem misericórdia da minha esposa. E eu já estava em oração naquele momento. E tudo que eu fiz foi, Senhor, o Senhor sabe a necessidade que a minha esposa tem, que eu tenho de terminarmos todos os nossos compromissos hoje. Nós precisamos de um milagre do Senhor. Então, Senhor, do tempo que ela está terminando essa casa, até ela chegar no carro, antes dela entrar nesse carro, o joelho dela, Pai, eu quero te pedir que esteja completamente curado. E foi exatamente isso que aconteceu. E não foi uma surpresa para mim, não me pegou, oh, que incrível, Deus curou a minha esposa. Não, porque eu creio que milagres faz parte da vida daquele homem e mulher que teme ao Senhor, que anda com o Senhor, que tem intimidade com o Senhor. Ele crê que Deus, o seu Deus vai agir, que o seu Deus vai operar, o seu Deus vai fazer. É uma convicção, é uma força, é algo tão poderoso que está na sua alma, que ele sabe que o seu Deus não vacilará quando ele clamar. 1 Tessalonicenses, versículo 5, 17 e 18 diz, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então oração é uma obrigação. E a palavra do Senhor diz, ore sem cessar. Ore em todo o tempo. Está dirigindo, ore. Está trabalhando, ore. Está cozinhando, ore. Está limpando, ore. Está descansando, ore. O tempo todo esteja com a sua mente e coração conectados em Deus. Porque essa é a vontade de Deus. Não é a vontade do pastor Roberto. Vocês não devem fazer isso porque o pastor Roberto está dizendo para vocês fazerem. Vocês têm que fazer isso porque Deus está mandando vocês fazerem. Porque Deus quer se relacionar com vocês. Porque Deus quer desenvolver uma intimidade com vocês. E essa intimidade só virá mediante uma vida de oração. E talvez você diga assim, volta àquela questão, mas eu não sei orar. A resposta que eu dou para você, ore até aprender a orar. Ah, pastor, mas eu não sei, ore. Pastor, continuo sem saber, ore. Pastor, ainda não sei, ore.
Ore, 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 ore o tempo inteiro. Busque a presença do Senhor o tempo inteiro. Esteja ligado com o Senhor o tempo todo. E você perceberá que o Senhor te ensinará o caminho que você vai viver de oração. Ele te guiará. Então, essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, meu amado, a oração é uma semeadura que nós fazemos para a colheita depois. Por que eu fiquei tão tranquilo em dizer para o Senhor, Senhor, até ela chegar no carro, que ela esteja completamente curada? Por quê? Porque a minha vida tem sido estar na presença de Deus, confessar o Deus de milagres que Ele é, declarar que Ele é o Deus Todo-Poderoso, confiar nesse Deus, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, vivendo essa confiança em Deus, que ela me dá segurança de que o Senhor iria me atender a oração. Então, é uma semeadura que eu tenho feito na minha relação com Deus ao longo de tempos, e muito mais nesses últimos tempos. Eu sabia que Deus iria atender, porque o Senhor é fiel. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz assim: chegamos por meio da oração, isso não está no texto, mas eu só incluí, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Qual foi o tempo oportuno? Foi o momento em que o joelho dela estava doendo. Então, eu chego todo dia com confiança ao trono da graça. Todo dia eu chego para alcançar a misericórdia e achar graça aos olhos de Deus. Para que no dia que eu pedir algo a Deus, Ele possa vir nesse tempo oportuno e agir. E foi exatamente isso que agiu. Foi dessa maneira que Deus fez. Ainda diz assim em Salmos 91, versículo 15, diz: e Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com Ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. No dia da angústia, qual era a angústia? Senhor, como eu vou terminar o dia de trabalho com o joelho dessa maneira? Eu não vou conseguir. No dia da angústia, o Senhor diz: eu dela, da angústia, vou retirá-la. Vou glorificar o meu nome neles. E foi assim que o Senhor fez. Deus é tão majestoso, tão magnífico, que Ele está sempre disposto, sempre pronto a realizar tudo em nós. Entenda, Deus quer realizar tudo em nós. Quanto mais buscarmos ao Senhor, quanto mais nos colocarmos na presença de Deus, maior e mais intensa será a manifestação da sua presença nas nossas vidas. Sabe, meus amados, a oração ela segue o mesmo princípio da santificação. E a santificação, se você leia Josué capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Eu primeiro me santifico, depois Deus faz maravilhas. Eu primeiro busco, eu primeiro clamo, eu primeiro me coloco na presença de Deus, eu primeiro vivo uma vida de oração, e depois Ele glorifica o seu nome na minha vida. Se para a libertação, libertação, se para a salvação, salvação, se para livramento, livramento, se para a cura, cura, Deus vai operar no dia e no momento oportuno, porque Ele é fiel em cumprir tudo quanto prometeu. Agora, quando formos orar, meus amados, precisamos ter em mente algumas coisas. E a pergunta é: qual a maneira correta de orar? Talvez seja essa a inquietação, pastor, como é que eu vou saber a maneira correta de orar? Eu gosto muito de Hebreus capítulo 4, versículo 16, que me indica o caminho. E ele diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então é o mesmo texto que nós lemos anteriormente, vale agora. Então, confiança, segurança e fé, eles estão completamente interligados. Você não pode ter fé em quem você não confia. Tenta imaginar, eu vou pegar aqui o exemplo, João me permita, de um caminhoneiro que tem um bitrem, tem até teletrem também, sei lá, né? Pega um bitrem, um monstrão daquele, e o João vai fazer uma viagem com a pessoa
e o João vai de ajudante ali ao lado. E o cara falou, ó, esse daqui é o motorista principal, João, você vai ajudar. No momento, se ele precisar de alguma coisa, você pega o volante. Aí tá ok, aí o João vai sentar do lado do cara e ele vai falar, e aí? O João vai perguntar, quanto tempo você dirige? E o cara diz, não, eu nunca dirigi. Como? Você nunca dirigiu caminhão desse tamanho? Não, nem caminhão desse tamanho, nem caminhão pequenininho, nem carro, nem carroça, eu nunca dirigi nada. Essa é a minha primeira viagem, a primeira vez que eu pego no carro. Imagina a confiança que o João vai ter em fazer uma viagem São Paulo para o Mato Grosso, ou do Rio para a Bahia. Imagina que coisa desesperadora. Não faz. Não tem como confiar numa situação dessa. Então a confiança, a segurança e a fé, elas estão interligadas. Confiança é o resultado da construção do nosso intenso relacionamento com Deus. Quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais intimidade eu tenho com Deus, quanto mais eu busco, quanto mais eu clamo por Ele, quanto mais eu me humilho diante dEle, quanto mais eu me prostro diante dEle, maior é a minha confiança em Deus. Por isso você pode chegar e falar, Senhor, faz um milagre. Ou quando naquele acidente, Senhor, tem misericórdia de nós, e Deus para a carreta do nada. Porque esse é o Deus que nós cremos. O Deus que foi cantado, nós cantamos há pouco, o nosso Deus ainda faz milagres. O que acontece é que as pessoas estão tão distantes de Deus, tão distantes de uma vida de oração, que não conseguem perceber que Deus ainda faz milagres. Não tem segurança. Eu me lembro que eu devia ter uns 20 e poucos anos na igreja que eu era membro, e lá no Rio de Janeiro. A igreja era a primeira igreja batista da Vila da Penha. E um dia, no culto da manhã, eu encontrei com uma amiga da minha mãe. E ela falou comigo, na época eu não era seminarista, não era pastor. E ela falou, Roberto, eu vou na igreja lá da Assembleia de Deus da Penha. É porque lá tem uma oração poderosa, tem um fogo naquele lugar. E eu vou lá então para eles orarem para mim, para eu ficar curada. E eu olhei para aquela situação, olhei para ela e fiz a seguinte pergunta, me diz uma coisa, o Deus que está lá na Assembleia de Deus é o Deus que está aqui? Ela, claro que é. Oh, claro que é o mesmo Deus. Eu olhei para ela e perguntei, por que você tem lá? Por que você não aplica essa fé no seu Deus aqui? Porque se você aplicar essa fé no seu Deus aqui, o Deus Todo-Poderoso te curará aqui. O Senhor é o Deus que está em todo lugar. A palavra de Deus diz, e agindo Deus, ninguém pode impedir. Então, a vida de oração, ela é um investimento que nós fazemos. E essa é a maneira correta de nos apresentarmos diante do Senhor, chegar com confiança diante dEle. Quanto maior, melhor e mais intenso for o nosso relacionamento com Deus, maior será a nossa confiança e mais sólida a nossa fé. Então eu preciso desenvolver essa vida de oração, eu preciso desenvolver essa relação com Deus. Se eu oro hoje 5 minutos, Senhor, eu vou colocar um desafio, amanhã eu quero, a partir de amanhã, eu quero orar 10 minutos. Se você ora 10 minutos, Senhor, a partir de amanhã, eu quero orar 20 minutos. Se você chega a 20 minutos, Senhor, a partir de amanhã, eu quero orar 30 minutos. E você vai desenvolvendo esse prazer de estar na presença de Deus. Eu me lembro que há uns dias desses atrás, eu sempre disse para os irmãos que eu acordo sempre às 4h30 da manhã para orar. E um dia desse, eu até falei, João, um dia que acordar às 4h30, chegar às 4h30, vem para cá para a gente orar. Vai para casa não. Elisete te libera. Vai lá, João, vai orar, homem. Vai lá com o pastor. 4h30 da manhã ele está de pé lá para te esperar. Mas eu entendo isso, apenas uma brincadeira para alguém que trabalha a noite inteira. Mas eu me lembro que um dia eu estava aqui, comecei a orar, era 4 e pouca da manhã, eu comecei a orar. E eu passo a maior parte do tempo louvando a Deus pelos seus atos poderosos, pela glória dele. Eu louvo porque ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, porque ele é único, porque ele é eterno, porque ele é mais. Eu vou louvando a Deus mais de 1 hora por tanta coisa que Deus é. E não dá.
E eu me lembro que teve uma hora que eu estava louvando ao Senhor. E eu estava louvando ao Senhor, e estava em pé, ali onde o Rafael estava, e estava lá para fora com as mãos levantadas, louvando ao Senhor, orando ao Senhor, dando glórias ao Senhor. E quando eu fui vendo, eu fui caindo de joelho, fui caindo, quando eu vi, eu estava no chão, de cara no chão, prostrado, e tudo que saía da minha boca durante vários minutos foi: só o Senhor é Deus. Eu não conseguia falar outra palavra além dessas: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E quanto mais você confessa, só o Senhor é Deus, quanto maior vai a sua confiança, quanto mais firme vai a sua fé, quanto mais inabalável você vai ficando, para que no dia da adversidade você clame ao Senhor e Ele opere. Confiança. Quanto maior a sua intimidade, mais sólida se torna a sua fé. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: estou convencido de que aquele, que é Jesus Cristo, que começou a boa obra em mim ou em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E a palavra convencido aqui é sinônimo, tá, de convicto. Convicto é aquele que tem a sua confiança inabalável. A palavra confiança, para vocês terem um entendimento maior, vem do verbo, do substantivo do verbo confiar. Sua origem é no latim confidere, que significa acreditar plenamente, uma confiança plena e com firmeza. Não é uma confiança oscilante, é uma confiança plena e inabalável. O sufixo fidere significa fé. Por isso, confiança e fé estão sempre relacionadas. Aquele que confia tem fé. E algo importante que a gente precisa ter em mente é que a confiança, ela se desenvolve diferente em cada pessoa. A fé se desenvolve diferente em cada pessoa. Isso dependerá de diversos fatores na vida da gente. E dentre esses fatores está estabelecida a nossa relação com Deus. E na nossa relação com Deus é a comunhão que nós temos com Ele, a renúncia ao pecado. Tem gente que não gosta de renunciar ao pecado. Tem gente que quer servir a Deus, mas não quer abrir mão do pecado. Quer servir a Deus, mas quer continuar a fazer as coisas que fazia antigamente. Quer servir a Deus, mas quer viver uma vida de acordo com o seu querer, com o seu entendimento, com a sua vontade. É uma renúncia pelo pecado e é uma busca pela santidade. Então, meus amados, quando a palavra de Deus diz que eu devo ter confiança no Senhor, eu estou convencido que Jesus, que iniciou a obra na minha vida, Ele é tão poderoso que Ele vai completá-la, não importa o que aconteça. Se eu me mantenho na presença do Senhor, Deus vai completar essa obra. A palavra de Deus diz em Jeremias 17:7, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Eu confio no Senhor, Ele é a essência, a razão da minha confiança. A minha fé está depositada nele, porque tudo que eu tenho visto vem dele. Toda dádiva perfeita, toda bênção, tudo que eu necessito vem de Jesus para a minha vida. Tudo na minha vida é operado pelo poder de Jesus Cristo. Sem Ele, segundo João capítulo 1, versículo 1 diz: nada do que foi feito se fez. E por que oramos, meus amados? Porque o conhecimento de Deus é fundamental para o nosso relacionamento. E a oração é um dos pilares sólidos dessa sustentação. Eu insisto com vocês há 9 ministrações. Orem, orem, orem. A palavra de Deus diz que quando Jesus foi batizado, Ele orou, o céu se abriu, e a palavra de Deus diz, e orando Ele, o céu se abriu. Nós queremos que o céu de Deus se abra sobre as nossas vidas, queremos que o poder de Deus venha sobre as nossas vidas, queremos o agir de Deus na nossa vida, queremos que a unção e a liberação desse poder venha sobre nós, mas nós não oramos. Meus amados, vocês não têm noção do que Deus está
pronto para realizar na vida de vocês. Vocês não têm dimensão do que Deus quer fazer na vida de vocês. Sabe, todos os teus planos, todos os teus projetos, o Senhor quer abrir o seu entendimento para te levar para algo muito maior. A palavra de Deus diz que o que Deus tem para nós é muito mais além, abundantemente daquilo que pensamos ou pedimos. E às vezes as nossas limitações nos mantêm presos, sabe, a certas concepções, a certos conceitos, a certos entendimentos, e nos enclausuramos daquilo e nos agarramos daquilo como se fosse a vontade de Deus, e Deus olha para nós e diz: não é essa a minha vontade, eu tenho algo maior para você. Foi assim que Deus falou com Abraão: Abraão, sai dessa tenda, olha para o céu, Abraão, conta as estrelas do céu, se é que você pode. Sabe o que me encanta nesse texto? É que no tempo de Abraão não havia poluição. Tente imaginar um mundaréu de estrelas que Abraão viu. E Abraão talvez tenha pensado: não dá para contar não. Só que eu digo para vocês, Deus falou: Abraão, há uma perspectiva diferente. A tua perspectiva que você vê acima de você. A minha perspectiva é do que eu vejo abaixo de mim. Você vê milhares de estrelas, eu vejo sextilhões de estrelas. O que eu vejo é infinitamente maior. Eu estou te chamando, Abraão, para viver a minha visão, Abraão, não a tua visão. Para viver aquilo que eu quero e não aquilo que você quer, porque o que eu tenho é infinitamente maior e mais poderoso do que você é capaz de imaginar. Assim é o Senhor. Sabe, conhecimento de Deus é fundamental, meus queridos. Se a gente vai para a área da matemática, por exemplo, para tentar entender conhecimento, nós temos a matemática, a aritmética, a álgebra, a geometria, estatística, trigonometria, cálculo diferencial, cálculo de probabilidade, estatística e tantos outros. Se nós vamos para a química, nós vamos pensar na química orgânica, inorgânica, analítica, físico-química. Estamos falando de coisas pequenas, temporais. São coisas gigantescas para aprender. Ninguém consegue aprender isso tudo. É difícil alguém que consiga acumular todo esse conhecimento somente de duas áreas, da matemática e da química. Imagina o eterno. Conhecimento do eterno. Por isso que eu de vez em quando testifico e falo para vocês, quando a palavra de Deus diz: ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Se nós temos dificuldades para reter esse pouquinho de coisa, imagina reter conhecimento do que é eterno. Imagina quanto de Deus há para nós desfrutarmos, quanto de Deus há para nós aprendermos, quanto de Deus há para nós crescermos, baseados numa vida de oração, numa vida da busca pela presença de Deus. Dons e talentos, poder e autoridade, poder sobre o inferno, poder sobre o maligno, poder sobre a enfermidade, poder sobre adversidades, poder sobre tudo. O poder de Deus não acabou, o poder de Deus não cessou, o poder de Deus não deixou de existir. A palavra do Senhor declara: os céus e a terra podem passar, mas as minhas palavras não passarão. Se Deus disse, Ele cumpre. Se Deus promete, Ele faz. Fiel ao Senhor. Por isso, meus amados, Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias ainda capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E ainda Salmos 139, versículos 5 e 6 diz o seguinte: tu me cercas por detrás e por diante, pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Como é que eu alcanço isso? Pela oração. Por uma vida na presença de Deus, desejado, Senhor. É a oração, é a leitura da palavra. A oração vai gerar intimidade. Quanto mais intimidade, mais o Senhor vai se revelar a mim, mais vai me habilitar
me dá capacidade para entender e para aprender. Oração, 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 oração. Eu insisto com vocês, em nome de Jesus. Vocês querem ter uma vida abençoada por Deus? Orem. Desenvolvam esse privilégio da comunhão com Deus. Eu disse para vocês, quando eu acordo, eu sinto em meu espírito, quando meus olhos se abrem, quando o relógio dispara, eu sinto que Deus está aqui me aguardando. Ele está me esperando. Só eu chegar para a gente começar a ter aquela comunhão. A pergunta é: quais são as motivações para eu orar? Eu oro por mim mesmo, eu oro por vocês, eu oro por pessoas que nem sabem que eu oro por eles. Eu oro por pessoas que eu nem conheço. Deus tem movido meu coração a orar por pastores. Eu comecei a orar pelos pastores daqui da minha região. E Deus falou: não, eu quero que você expanda mais. Eu comecei a orar pelos pastores do estado. E Deus falou: não, eu quero que você ore mais, estenda mais. Eu comecei a orar pelos pastores aqui da América. E Deus começou a colocar: não, eu quero que você ore mais, estenda mais. Eu comecei a colocar os pastores do mundo. E depois Deus falou: agora eu quero que você ore pelos missionários. E depois eu quero que você ore pela minha igreja. E depois eu quero que você ore por aqueles que estão perdidos. Eu necessito que você ore. Eu estou buscando aqueles que se colocam na brecha por essas vidas. Um dia desse eu estava orando pelos pastores e Deus me deu a lembrança do Vale de Ossos Secos, porque eu estava pedindo: Senhor, dá um exército de homens, de servos do Senhor, que preguem no poder do Teu nome. E Deus me trouxe o Vale de Ossos Secos à mente e falou: meu filho, eu já tenho um exército. Meu exército está esfacelado. Meu servo está morto. Meu exército está morto. Profetiza sobre eles. Começa a orar sobre eles para eles levantarem de novo. E desde então tudo que eu tenho feito é: Senhor, quando eu lembro de um pastor, eu falo: Senhor, levanta esse homem. Aquele que está caído, levanta, Senhor. Aquele que está fraco, dá força. Aquele que não tem poder, dá poder. Aquele que não tem intimidade, dá intimidade. Senhor, vai trabalhando. Um exército poderoso. Eu pedi ao Senhor: levanta, dá novos pastores. E Deus falou: eu não preciso de novos, eu já tenho tantos. Eu vou continuar levantando os novos. Mas tem um exército que está abatido. Ele precisa ser levantado. Profetiza sobre eles. E tudo que eu tenho feito é profetizar, crendo que o Senhor vai levantar aqui nessa região muitas igrejas. Não pense você que o pastor Roberto quer que a igreja dele seja uma das poucas. Eu digo que para cada bar eu quero uma igreja. Depois que tiver uma igreja para cada bar, eu vou pedir: Senhor, agora eu quero 5 igrejas para cada bar. Depois eu quero 10 igrejas para cada bar. Eu quero... E aí eu vou continuar de acordo com aquilo que Deus for me dando. Meus amados, não pense você que há desejo no meu coração que sejamos os únicos. Muito pelo contrário. Existem milhares de almas que precisam ser salvas. Senhor, que o Senhor dê igrejas de hispanos, que dê igrejas de americanos, que dê igrejas das outras etnias. Nós precisamos do poder de Deus operando nesse lugar, para que o céu se abra completamente sobre Chicopee, sobre Springfield, sobre Holyoke, sobre a nossa região. Existem inúmeros motivos, meus amados, pelos quais eu oro todo dia. Quando alguém me traz alguma situação, dê a testemunha. Quando eu ouço alguma coisa, olhe por isso, imediatamente eu falo: eu vou orar. A gente para o que está fazendo para orar. Porque se alguém diz: ora por mim, é porque alguém está desesperado, precisando de ajuda. Ninguém pede ajuda se não precisa. Ninguém pede oração se não precisa. E eu não quero ser achado culpado diante de Deus, não tendo orado por quem precisa de oração. A questão é: a quem nós oramos? E nós oramos em quem confiamos? Nós não confiamos em quem não nos pode ajudar. Nós não oramos a quem não nos pode ajudar. Sabe, meus amados, buscar a ajuda em outro que não é Deus leva o silêncio de Deus nas nossas vidas. Aprenda a confiar em Deus. Busque o Senhor antes de todas as coisas. O louvor que nós cantamos aqui diz: antes de atravessar o mar, louve. Antes de começar a iniciar, louve, busca ao Senhor.
vai travar uma guerra, não vai buscar ajuda em ninguém. Busca ajuda no Senhor que fez o céu e a terra. O Deus que faz maravilhas. Para de confiar em gente, em homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Ele vai fazer o que Ele prometeu que fará. Juízes capítulo 10, versículo 6 diz: então tornaram os filhos de Israel fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram a Baalins, a Astarote, e aos deuses da Síria, aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. O coração está servindo a tanta coisa, eu não tenho servido ao Senhor. Uma vida de oração te faz focar no que é importante, te faz priorizar o que é importante. Gente, entenda, eu entendo todas as necessidades que nós temos de trabalho nessa terra, entendo todas, mas eu não entendo Deus não ser uma prioridade nas vidas. Isso eu não entendo. Prioridade das nossas vidas do Senhor. Sabe por quê? Porque quem nos dá o ar que respiramos é o Senhor. Quem nos dá o trabalho que trabalhamos é o Senhor. Quem nos dá força para levantar todos os dias para trabalhar é o Senhor. Então, porque o Senhor não é a prioridade, perdoem-me, eu não consigo compreender, porque Deus não é a prioridade. Eu louvo a Deus porque vocês estão dando prioridade ao Senhor em estar aqui. Isso mostra que o coração de vocês está se abrindo para que Deus seja prioridade na vida de vocês. E quanto mais vocês colocarem Deus como prioridade, mais Ele fará prosperar o caminho de vocês e felizes vocês serão. Porque a fidelidade do Senhor dura para sempre. A fidelidade de Deus não é uma fidelidade temporal, limitada, ela é eterna e poderosa. Se você confia no Senhor hoje, essa fidelidade vai te acompanhar até o último suspiro que você der nessa terra. Ah, Senhor, eu vou andar aqui mais um pouquinho para nós terminarmos. Quem busca ajuda fora de Deus anula o concerto entre Deus e Ele. Salmo 146, versículo 3 diz: não confieis em príncipe nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Veja, meus amados, a gente pensa que a palavra de Deus está falando, não confie no Senhor, mas ela também fala, não deposite a sua confiança em quem não pode te ajudar. Meus amados, deixa eu dizer uma coisa, o pastor Roberto não tem poder para ajudar vocês. Eu tenho as minhas lágrimas, o meu joelho diante do Senhor, mas o único que ajuda vocês é o Senhor. O único que tem poder para fazer algo na vida de vocês é o Senhor. O único que faz mudar todas as coisas na vida de vocês é o Senhor. Eu sou o amigo que vai estar perto de vocês, o servo que vai estar servindo a vocês, aquele que vai estar lutando com vocês as guerras, mas a batalha só é vencida no poderoso nome de Jesus Cristo. Só Ele opera maravilhas, só Ele faz milagres. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 16, diz assim: disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com os teus pais, e esse povo se levantará e se prostituirá, me abandonando. Que o Senhor nos dê a condição, o discernimento de nunca nos afastarmos da sua presença. Meus amados, não importa o que a gente viva, não importa a circunstância, não importa o problema, não importa a adversidade, nunca se afaste da presença de Deus. Não permita, uma vez eu escrevi isso no Facebook, eu mandei uma mensagem por WhatsApp, eu não me lembro o que foi, eu disse: nunca permita que o diabo, nem ninguém, venha roubar de você a alegria de você estar na presença de Deus. Nunca. E eu mandei essa mensagem para várias pessoas e de repente eu recebo uma mensagem de uma pessoa que eu conhecia desde a minha infância. Ela disse: Roberto, meu pastor Roberto, essa mensagem ela chegou num momento terrível da minha vida. Deus te usou. Eu quero declarar essa palavra para vocês. Não permita que nada, nem ninguém, nem coisa alguma, nem situação, nem o inferno, nem os demônios venham roubar de você a alegria de estar na presença de Deus. Entenda uma coisa em nome de Jesus:
Não há problema nesse mundo que Deus não possa operar e resolver. Porque quando Deus age, ninguém pode impedir. A palavra de Deus diz assim, Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvos. Vós e todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eu vou terminar aqui a palavra sobre muita coisa. Eu pensei que ia conseguir terminar o que eu havia pensado hoje, mas não vou conseguir. Tem muita coisa para nós desenvolvermos ainda dentro desse 9, senão vai ser dividido em 9 e 10. Uma palavra que eu quero deixar ao coração de vocês. Primeiro que o Senhor, Ele é tão poderoso que Ele só não realiza aquilo que nós não deixamos Ele realizar. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há milagre que Deus não possa operar. Não há nada que Deus não possa estabelecer sobre as nossas vidas na sua soberana vontade. A palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Se você crê, se você busca o Senhor, se você anda na presença do Senhor, saiba que o céu de Deus está aberto sobre a sua vida para manifestar o poder do Altíssimo. Eu não sei, essa palavra vai chegar ao coração de outras pessoas, além de nós que estamos aqui através do Facebook, quem sabe de outras mídias, mas a palavra que eu quero deixar ao coração de vocês é a palavra que eu deixo ao coração de quem ouve a gente. Deus quer realizar proezas na sua vida. Deus quer realizar milagres na sua vida. Ele é poderoso para transformar a sua vida, se você deixar. Nós temos aqui no Facebook, vamos ter ali um pedido de oração. Você vai poder depois colocar o seu pedido de oração e o pastor, todos os dias, quando levantar para orar ao Senhor, ele vai colocar a sua vida e o seu pedido de oração diante do Senhor. Isso se aplica a vocês. Se vocês desejarem colocar, o pastor já ora por vocês todos os dias, podem ter certeza disso. Ora pela casa de vocês todos os dias, tenham certeza disso. Mas se tiver algum assunto específico que vocês gostariam que o pastor orasse, eu vou estar em oração por eles também. Porque eu creio em Deus. Eu creio que a palavra de Deus diz que a oração do justo, ela é poderosa em seus efeitos. Ela pode muito em seus efeitos. E eu creio que o milagre de Deus virá. Deus abençoe as nossas vidas. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, agradecendo ao Senhor. E eu digo para vocês, meus amados, em nome de Jesus, mantenha firme o teu coração. Mantenha firme a convicção da tua alma diante do Senhor, em nome de Jesus.